Bom dia, terça-feira, dia 7 de julho. Continuamos nossa série Falando Francamente. Hoje, falando francamente com Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3, os versos de 1 a 21. Nesse capítulo, nós teremos três partes. A primeira delas, o diálogo de Jesus com Nicodemos, nos versos de 1 a 16. Depois, o detalhamento do amor divino de Jesus, no verso 16. E depois, uma descrição da missão de Jesus, dos versos 17 a 21. João 3,16, o versículo mais conhecido talvez de toda a Escritura. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa conversa entre Jesus e Nicodemos revela a dificuldade de entendermos o plano de Deus. Veja como diz os versos de 1 a 4. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? É difícil as pessoas entenderem o plano de Deus. Nicodemos, sendo uma autoridade, conhecedor da Escritura, ele não compreendia o plano de Deus, o novo nascimento. Essa conversa revela, em segundo lugar, a dimensão da obra de Deus na salvação. Nos versos seguintes, de 5 a 8, diz assim: Jesus respondeu: em verdade, digo que não nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: você precisa nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. A dimensão. Para Nicodemos, ascender o reino de Deus era uma questão natural. Nascer em Israel, ser um fariseu, praticar a lei, esforçar-se a vida toda e galgar a eternidade. Era isso que o fariseu e Nicodemos gostaria de ouvir. Mas Jesus fala que a dimensão da obra é outra, é do Espírito. O novo nascimento não é natural, não é um movimento de atitude ou de mera religiosidade, mas espiritual. Essa conversa também revela a dimensão do amor de Deus pelo pecador. No verso 16, revela que o maior ser do mundo, porque Deus revela a maior virtude de todas, o amor, a maior abrangência de todas, o mundo, a maior medida, de tal maneira, a maior atitude Ele deu, o maior presente, o seu único filho, o maior alvo para que todo aquele que nele crer, a maior resposta, crer nele, a maior diferença, não morrerá, o maior tesouro, ele terá a maior salvação, a eternidade. A maior decisão que alguém pode tomar em sua vida não é a do casamento, não é de investimento, não é da profissão, mas é aquela que crê em Deus. Portanto, falando francamente, o Evangelho não é compreendido sem a ação do Espírito Santo. O Evangelho não é uma mensagem complexa demais que você não possa entender, nem simples demais que você possa desprezar, humanamente falando. Mas o Evangelho é compreendido pela ação do Espírito Santo. Aquele
que o Espírito Santo sopra, que é nascido do Espírito. O Evangelho não pode ser enjaulado num esquema bem intencionado, teológico, pois ele é sobrenatural. O Espírito é como um vento, sopra quando quer e onde quer. Falando francamente, nós não podemos enquadrar o Evangelho num esquema humano, de lógica simplesmente. Falando francamente, o novo nascimento, ele não é humano, não nasce de uma escolha pessoal, mas da ação sobrenatural. É Deus agindo, é Deus movendo o universo, é Deus preparando e Deus alcançando, é Deus salvando. Como disse John Vernon McGee, nascer de novo e nascer de cima é nascer do Espírito de Deus. Nascer de novo é a conversão, é a transformação da vida, é a regeneração. Nascer de novo é a mudança da mente, é a mudança da direção, reconhecendo que da maneira que caminhamos, vamos indo cada vez mais longe de Deus. Era isso que Nicodemos precisava ver, o reino de Deus. Que o Espírito Santo abra os seus olhos e você veja e compreenda o Evangelho no dia de hoje. Deus te abençoe.